Reza comigo, pedindo que Nossa Senhora ponha a sua mão sobre o seu coração e que durante toda esta palavra e tudo aquilo que o Senhor nos inspirar, pela intercessão de Nossa Senhora, a graça de Deus não encontre barreira no seu coração, no meu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Amém. A paz de Jesus esteja com você. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em 2ª Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos do 3 ao 5. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos do 3 ao 5. É uma palavra de Deus para você nesta manhã. Não abra apenas a sua Bíblia. Com a sua Bíblia, abra também seu coração, porque nosso Senhor quer responder você. Jesus quer atender você. E a graça de Deus quer repousar sobre você neste dia. 2 Coríntios capítulo 10, versículos do 3 ao 5. Escute. Pois embora vivendo na carne, não militamos segundo a carne. As armas do nosso combate não são carnais, são armas poderosas aos olhos de Deus, capazes de derrubar fortalezas. Destruímos sofismas e todo orgulho intelectual que se levanta contra o conhecimento de Deus, e subjugamos todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. E repita comigo: embora eu esteja vivendo na carne, a minha luta não é na carne. As armas com as quais eu luto não são carnais, são armas espirituais, poderosas em Deus, para arrasar toda e qualquer fortificação. Diga para o seu irmão sentado ao seu lado: não é na carne que você precisa lutar, nem contra seres de carne e sangue. As suas armas são espirituais. É com a força de Deus que você conta para vencer qualquer situação. É com a graça de Deus que você conta, meu irmão. Para você que sentiu no coração que devia consagrar esse dia a Deus, para você que sentiu no coração que este dia é um dia que o Espírito Santo escolheu para colocar você diante de Deus, e você veio aqui para viver esse dia de oração, a nossa fé nos dá uma garantia. A sua fé te dá uma garantia. Na hora em que você deu o passo de sair da sua casa e de vir a esse encontro, esta palavra começou a se cumprir na sua vida. Você recorreu a Jesus.
E portanto, no momento em que você saiu da sua casa em direção a esse ginásio, já começou a obra linda do Senhor na restauração da sua vida. Essa precisa ser uma certeza para você. Essa precisa ser uma certeza para nós. Deus não despreza a quem o busca de coração. E Deus não decepciona a quem nele confia. Da primeira até a última página da Sagrada Escritura, você vai ver esse testemunho. Você vai ver que a palavra de Deus testemunha que na sua infinita misericórdia, Deus nunca abandonou quem abriu seu coração para Ele. Deus nunca deixou sem resposta uma oração feita com sinceridade. Você está aqui de coração sincero? Alguém obrigou você a vir para cá? Você quer que o Senhor toque na sua vida nesse dia de hoje? Então é impossível que isso não aconteça. Mesmo que todo o inferno se reunisse para impedir, isso seria impossível. Você não sairá deste ginásio sem que o Senhor ponha a mão dele sobre você e toque em você. Você precisa, meu irmão, minha irmã, você precisa se convencer da sua importância para Deus. Você precisa se amar. Nós acabamos, por influência do demônio, não acreditando no amor, no cuidado e no zelo que Deus tem por cada um de nós. E isso acontece de duas maneiras. A primeira dessas maneiras, eu queria muito que você guardasse isso, porque esse ensinamento ele é muito importante para a sua vida e para a minha vida. Quando nós achamos que nós podemos viver a nossa vida sem Deus, separados de Deus, sem contar com Deus, esta é a primeira vitória do demônio na vida da gente. A primeira vitória dele na nossa vida. Nós acreditamos, por influência do maligno, que nós não estamos debaixo do amor nem do cuidado de Deus, porque nós somos muito pecadores, porque nós temos uma vida à parte da graça de Deus. E como é que ele vai enfiando isso na vida da gente? De duas maneiras. A primeira qual é? Quando nós achamos que nós podemos viver a nossa vida sem Deus, separados de Deus, sem contar com o Senhor nas nossas vidas. E a segunda, quando nós pensamos que nós podemos lavar as nossas mãos, porque Deus vai agir no nosso lugar, porque Deus vai transformar a nossa vida, sem nós fazermos a nossa parte. Então nós nos descomprometemos. Quando nós fazemos isso, nós damos espaço para a tentação, nos convencer de que a nossa vida é uma vida distante, à parte da graça de Deus. Não, isso não pode acontecer comigo. Isso não pode acontecer com você. Você precisa acreditar na força do Espírito Santo que está em você. Você precisa acreditar em quem você é. E essa é a verdade mais linda da Sagrada Escritura, que Deus escolheu agir na sua história, na minha história, na história da humanidade. Deus escolheu agir através de você. Sabe, você que tem pedido muitas vezes a Deus que intervenha na sua família, que haja na sua casa, que venha salvar uma pessoa que você ama, eu tenho uma notícia para lhe dar. O Senhor já ouviu a sua oração e já aceitou agir na sua casa e na sua família. Mas nosso Senhor também já fez uma escolha. Nosso Senhor escolheu agir na sua família e na sua casa através de você. E que coisa linda! E o Senhor faz isso todos os dias. Ele age na nossa vida todos os dias de um modo humano. Isso quer dizer que Deus conta com você para agir aonde você está, no seu trabalho, junto dos seus estudos,
na vizinhança onde você mora, na família com a qual você habita. E é por isso que ao longo da vida da gente, Deus vai se revelando e Ele vai se doando na medida em que nós abrimos o nosso coração para acolher a graça. Então, quando é que Deus se revela a mim? Quando é que Deus age na minha vida? Quando eu abro o meu coração para acolher a graça de Deus. Quando é que eu verei a Deus? Quando é que eu vou sentir o amor de Deus? Quando é que essa graça que há tanto tempo eu estou pedindo vai se manifestar na minha vida? Já está se manifestando à medida em que você abre o seu coração para acolher. Mas isso não se faz sem luta, porque é uma luta para acreditar. Porque veja, é uma luta para acreditar nesta palavra de que Deus nos dá uma força capaz de derrubar fortalezas. É uma luta para acreditar quando acontecem coisas que parecem desacreditar que Deus está conosco. E acontece ou não acontece? Todos os dias nós sofremos, gente, quando nós não atingimos as nossas metas. Nós sofremos quando nós não realizamos os nossos desejos. Nós ficamos tristes e magoados quando nós fracassamos, quando nós somos humilhados. Nós temos dificuldade em aceitar muitas vezes a nossa história de vida, de aceitar que aquilo que passou, o tempo que passou, o ano que passou, não trouxe para nós as realizações que nós esperávamos, e mais uma vez nós caminhamos sem ver algum sonho que nós tanto desejamos acontecer. Nós ficamos nervosos, às vezes nós ficamos rebeldes, porque Deus nos permitiu perder. Sim, nós sofremos muitas perdas, e algumas dessas perdas são perdas muito dolorosas. Muitas das perdas que nós sofremos são perdas não de coisas, mas de pessoas preciosas para nós. São perdas irreparáveis. E nós não entendemos como Deus pode nos amar e ao mesmo tempo deixar que nós sejamos tão profundamente machucados, tão profundamente feridos, e nessa hora nós corremos um risco. Há sempre o risco de nós nos decepcionarmos pelas chances que nos foram tiradas, pelas chances que nós tínhamos de virar a nossa história, de mudar a nossa vida, e nós corremos um sério risco de passar a vida reclamando da família, reclamando dos pais, reclamando dessa sociedade da qual nós fazemos parte, e está do jeito que está, porque a gente também colabora para que esteja assim. Às vezes nós caímos na tentação de passar a vida reclamando de Deus, por estarmos decepcionados. A decepção é uma tentação, e a decepção é uma armadilha, pois nos faz querer pôr sempre a culpa nos outros pelas nossas misérias. É ou não é assim quando a gente está decepcionado? A primeira coisa que a gente faz quando a gente está decepcionado é arrumar alguém em quem a gente pôr a culpa. Porque eu não vou ficar decepcionado só comigo mesmo, eu tenho que estar decepcionado com alguém. Então o decepcionado está sempre procurando uma pessoa a quem culpar pelos fracassos, pelas misérias, pelos desgostos da sua vida. E é uma armadilha porque nos prende na condição de eternas vítimas, e a gente acaba arrumando desculpas para a gente não viver. Escute o que eu vou falar para você. Quem não supera as dificuldades do seu passado, dificilmente consegue dar um sentido, uma direção boa e uma direção feliz para a vida que ainda tem. Você precisa superar as coisas tristes do seu passado, porque Jesus está na sua vida, porque Deus está com você, e os melhores anos da sua vida ainda não foram vividos, eles estão por vir, porque você tem Deus com você, e você precisa acreditar nisso.
você quer dar uma direção boa para a sua vida, você quer viver uma vida feliz, então você precisa acreditar na graça de Deus que está com você, e é preciso fazer o que Jesus nos mostra nesta palavra. Embora nós estejamos vivendo a vida nesse mundo, embora eu e você estejamos vivendo na carne, a nossa luta não é pelas armas da carne. Eu não luto contra as pessoas que estão à minha volta. Que coisa triste uma família dividida em si mesma. Que coisa triste quando eu faço meu inimigo o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, quando eu trato meu vizinho como um inimigo meu. Os nossos inimigos não são de carne e sangue, gente. E esta palavra está nos revelando que existem forças muito maiores do que poderes humanos que nos combatem. Mas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, todas essas forças que avançam contra nós cairão, porque Jesus é mais poderoso do que elas. E as armas com as quais nós as combatemos são poderosas no Espírito Santo. Verdade ou não é verdade? É preciso que eu e você nos tornemos responsáveis pela mudança que precisa acontecer na nossa vida. Então, eu pergunto para você, por essa força que o Espírito Santo nos dá, pelo desejo de enfrentar esta vida, não com forças meramente humanas, mas com a força do Espírito Santo, com a força da graça de Deus, eu te pergunto, em que direção que vai a sua resposta para Jesus? Em que direção vai a sua resposta para Deus? Vai na direção das atitudes que transformam? Ou vai na direção das murmurações amargas? Põe a mão no seu coração. Eu vou perguntar, mas você não vai responder para mim, você vai responder para Jesus. Em que direção está indo a sua resposta para Deus nesta manhã? Em que direção está indo a minha resposta? Das atitudes que transformam? Ou das murmurações amargas? Eu tenho tomado uma decisão, eu tenho tomado uma atitude, eu tenho pedido a graça de Deus e tenho lutado para fazer a diferença, para transformar a minha vida. Ou eu tenho sentado num canto, baixado a cabeça, reclamado de tudo e me lamentado? Que resposta você está dando para Jesus? Agora eu te peço, olha para mim. As reclamações, gente, os protestos, os ressentimentos contra Deus e contra os outros, eles têm um mal muito grande em si mesmo. Porque quando a gente começa a protestar contra Deus e contra as pessoas, quando nós fazemos de quem não é nosso inimigo, nós fazemos nosso inimigo, um grande mal começa a acontecer na nossa vida. O que começa a acontecer? Nós começamos a rejeitar a vida que nós temos. Aí a pessoa deixa de viver, a fim de viver para reclamar. Já viu, conhece gente assim? A pessoa não vive, porque ela está muito preocupada em viver para reclamar. Ela deixa de viver para murmurar contra a vida e murmurar contra os outros. Ela não vive e não deixa viver, porque uma pessoa amargurada, ela não é só amargurada em si mesma, ela espalha amargura por onde ela vai. E o caminho para dar a volta por cima, e o caminho para superar este mal, exige que cada um de nós que estamos aqui, aceitemos a nossa própria história, com as suas alegrias, mas também com as suas tristezas. Você tem enfrentado situações dolorosas e difíceis? Quem tem enfrentado, levanta a mão bem alto para eu ver. Olha só, dá um tchauzinho para a gente ver. Você pensou que era só você, né? Que decepção. Esse é o pão nosso de cada dia, gente. Esse é o nosso cotidiano. Nós vivemos essas dificuldades todos os dias. E todos nós aqui teríamos alegrias maravilhosas para contar e para agradecer a Deus. E todos nós que estamos aqui também teríamos histórias tristes para contar, que faria quem está aqui ouvindo chorar.
Então, como é que a gente faz para transformar aquilo que na nossa vida não está bom? Primeiro, aceite a sua vida do jeito que ela é, do jeito que ela está. Porque só quando você aceita o que você está vivendo, é que aquilo se torna seu e você pode colocar nas mãos de Jesus, para que Jesus transforme isso que você está vivendo. Às vezes você não está satisfeito com a sua família. O que você vai fazer? É a única que você tem. Boa ou ruim, essa é a sua família. Você sabe qual é a melhor família do mundo? A sua. É a única, não é outra. Então, meu querido, aceita a sua família. Porque não importa a época, não importa a família, não importa a condição financeira que nós estamos vivendo, a condição financeira em que nós nascemos, sempre existirão coisas, escute, sempre existirão situações que nós gostaríamos de ter evitado. Sabe por quê? Não existe família perfeita. Alguém da sua família está do seu lado? Dá um abraço nessa pessoa assim. E assim abraçadinho com ela, escute, não existe família perfeita. Aliás, existe a sua, perfeita para você. Olha de novo aqui para mim. São verdades que as pessoas têm medo de dizer para nós, então eu quero te dizer, olha aqui para mim, não existe casamento sem dificuldades. Não existe. Isso é história da carochinha. Isso é conto de novela, que tem casamento sem dificuldade. Mentira. Se o seu casamento não tivesse nenhuma dificuldade, que pena para você, que tristeza, casamento chato seu. As dificuldades temperam a vida da gente, faz a gente crescer, faz a gente ser melhor. E não existe casamento sem dificuldade. Olha nos meus olhos, não existem pais infalíveis. Pai e mãe falham porque são humanos. Mesmo que a pessoa que convive com você tenha as melhores intenções, em algum momento essa pessoa vai magoar você. Em algum momento essa pessoa vai decepcionar você, porque ela é humana, e toda a experiência de desamor que a gente vive, produz uma marca na gente. E se nós não aprendermos a combater essas feridas, pela força do Espírito Santo, nós vamos ficar marcados. Isso vai gerar traumas dentro da gente. Isso vai causar decepção, mas pior do que causar decepção, vai prender a gente numa vida de decepções. Só que veja, no meio de todo e qualquer tumulto, no meio de toda e qualquer tribulação, no meio de toda e qualquer tempestade, interior e exterior, sempre há algo que nós podemos fazer. Você está passando por problemas difíceis? Há algo que você pode fazer. Você topou com um gigante na sua vida, com um mal que é muito maior do que você, existe algo que você pode fazer. Talvez você diga para mim assim: Márcio, mas eu já tentei de tudo e não sei mais o que fazer. E eu lhe digo, ainda existe uma coisa que você pode fazer. Você pode recorrer a Jesus. E se já recorreu, recorrer de novo, e com mais força, e com mais fé, e vamos ver quem vai vencer. Se é esse mal, se é esse problema, ou se é Jesus na sua vida. Se você já recorreu, recorra de novo, com mais insistência e com mais constância, com mais confiança. Nosso Senhor Jesus Cristo tem o poder de, com uma única palavra, acalmar a tempestade da sua vida. E hoje, neste retiro, a primeira tempestade que Jesus vai acalmar é a do seu coração, porque você vai levar para casa um coração em paz. Você precisa ter essa confiança.
O Senhor, Ele vai acalmar essa tempestade que nos agita dentro do coração, nos fazendo ver aquilo que sem Ele nós não conseguiríamos enxergar. Como é que Jesus, Ele nos faz ficar tranquilos diante da batalha, diante da luta, nos fazendo ver aquilo que sem Ele nós nunca conseguiríamos ver. O quê? Que é preciso fé, que é preciso ter confiança, porque Deus está conosco, cuidando de nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Ele está no barco da nossa vida, aconteça o que acontecer, esse barco não vai afundar. A sua família não vai afundar, a sua vida não vai afundar, o seu relacionamento, o seu casamento não vai afundar, porque nem que seja no último momento, nosso Senhor, unido a você e você, unido a nosso Senhor, verão a vitória de Deus sobre esta situação da sua vida. Escreva o que eu estou lhe dizendo, porque a palavra de Deus é a nossa maior testemunha. Essa deve ser a nossa única preocupação, permitir que Jesus esteja conosco na nossa vida, e Ele vai abrir os nossos olhos para ver a graça dEle acontecendo, porque nós fomos educados para ver as coisas ruins, gente. Para ver coisa ruim, nós somos PhD, a gente é mestre. Para ver coisa boa já é difícil. Você pergunta para uma pessoa quais são os defeitos que você tem, mesmo que ela não diga para você, na cabeça dela ela faz uma lista rapidinho, tranquilamente passa dos 30. Aí você diz para a pessoa assim: me diga 5 qualidades que você tem. Ela, deixa eu pensar. Você sabe o que isso mostra? Não é que você tem mais defeitos que qualidades. Isso mostra que tanto eu quanto você, nós fomos educados na nossa vida pelo negativo. A gente fica olhando para coisa ruim e depois não quer ser triste. Mas olha, quantas pessoas boas, nesse ano que mal começou, você já conheceu. Quanta gente boa, de bom coração. Quantos de nós aqui nos últimos tempos sobrevivemos a doenças, enfrentamos cirurgias e nós vencemos. Quantas pessoas que estão sentadas aqui nessas arquibancadas enfrentaram e venceram desgastes emocionais terríveis. Você está sentado do lado de uma pessoa vitoriosa. Você não tem ideia da força de Deus na vida dessa pessoa. Nós ficamos procurando os nossos heróis nos filmes, nos contos de fadas, nas novelas. A primeira coisa que a gente precisa entender: na vida do cristão só tem um herói, Jesus. Mas quando Jesus entra na vida de uma pessoa, Jesus faz desta pessoa um vencedor. Se este homem, se esta mulher que está sentado do seu lado é uma pessoa que ama a Deus, independente das dificuldades que essa pessoa tenha, ela é uma vitoriosa, ela é uma vencedora, e você é um vencedor. Quantas pessoas celebraram uma nova vida que chegou, a família que aumentou, um bebezinho que veio, conseguiu o trabalho. Quanta gente depois de tanto tempo rezando conseguiu um namorado, uma namorada. Isso é uma vitória. Você não concorda? Agora veja, quando eu vou alimentando a negatividade e o pessimismo em mim, quando eu permito que a falta de fé me domine, a tentação pouco a pouco vai tomando conta da minha vida, vai me reduzindo ao meu pecado. Aí você se torna do tamanho do seu pecado. E a palavra de Deus, ela nos mostra, tem um episódio que ela faz um paralelo maravilhoso, que eu gosto muito. A palavra de Deus nos mostra isso acontecendo num homem. Nos mostra um homem que foi assim, atormentado, deprimido,
vencido pela inveja, um homem sem fé, um lutador, um guerreiro, um combatente, mas que travava as suas batalhas na carne e não no espírito. Esse homem era poderoso aos olhos humanos, inclusive era um rei, se chamava Saul, era rei. Gente, mas que poder tem esse homem? Saul era um homem triste. Esse rei não tinha poder nenhum, porque esse rei era incapaz de confiar na divina providência. Saul acreditava que o governo do povo estava nas mãos dele, que ele era o único capaz de levar a salvação para os seus, e mesmo orientado por Deus, Saul fazia aquilo que lhe dava na cabeça. Então ele era um homem triste. A palavra de Deus conta que ele sofria de uma grave doença, atualmente tida como moderna, mas ela é tão antiga quanto o ser humano. Sabe de que mal sofria Saul? De uma doença chamada depressão. Está na Bíblia. Saul estava triste, estava deprimido, porque toda pessoa que tira a sua confiança de Deus para confiar em si mesmo, mais cedo ou mais tarde ela vai se deprimir. Se você acha que você tem forças para, sem a graça de Deus, enfrentar esta vida que é muito maior do que você me desculpe que eu vou lhe dizer, mas sem Deus você é um derrotado, você é um fracassado. Você não vai fracassar, você já fracassou. Saul era assim. Mas por outro lado, a palavra de Deus nos apresenta um outro modelo de homem que também foi rei, mas que tem uma postura exatamente contrária à de Saul. Eu estou pegando dois homens que se sucederam, dois homens fortes, um que contava consigo mesmo e o outro que contava com Deus. Quem é esse outro? Davi. Quem é Davi? Davi é um fraquinho. Davi é a raspa do tacho. É o 8º filho de uma família, gente, aonde, não apenas sendo o último dos filhos, Davi nasceu estranho, numa família de gente morena. Ele era ruivo, numa família de marmanjo. Diz a palavra de Deus que ele tinha feições delicadas como uma de uma mulher. Então você imagina, o pai olhava aquele monte de marmanjo. Não estou dizendo que Davi jogava no outro time, mas estou dizendo que quando o pai olhava um menino que parecia uma menina pelas suas feições. Era bonito demais para um homem, tinha as feições delicadas demais, e isso incomodava. O seu pai não podia imaginar que aquele ruivinho preguiçoso, tanto que Davi, a profissão dele era ser pastor de ovelhas, porque o que o pastor faz com as ovelhas? Nada, caminha junto com elas. Só que nem de caminhar Davi gostava. O que ele gostava ele não gostava de ficar andando atrás das ovelhas. O que Davi gostava era de tocar harpa, o violão daquela época. Se fosse hoje a gente ia dizer assim, Davi gostava de tocar violão. Então ele levava as ovelhas para um lugar onde tinha uma árvore bem grande. Ele sentava embaixo da árvore, pegava o seu violão, enquanto as ovelhas se pastoreavam. Ah, mas o pastor está lá para defender as ovelhas. Exatamente, como Davi, ele não gostava de correr atrás dos lobos, ele inventou um negócio para ajudar ele, muito desconhecido na nossa cultura, chamado estilingue. Tenho certeza que você nunca ouviu falar. Davi tinha uma funda que nada mais é do que um estilingue que não estica, porque borracha é coisa nova. Davi tinha um estilingue que, em vez de você puxar, você rodava, para não ter o trabalho de sair de debaixo da árvore para correr atrás de um lobo, para correr atrás de um leão. O que Davi fazia, gente? Para defender as ovelhas dos lobos e dos leões, ele arrumou um estilingue. Davi era bom no quê? Ele tocava harpa e ele era bom de estilingue.
E por que que esse rapazinho se destacou? Porque o segredo de Davi é que nas poucas coisas em que ele fazia, e nas poucas coisas em que ele era bom, Davi tudo fazia para Deus. Davi não estava esperando aplauso e reconhecimento humano, a luta dele não era na carne. Davi não fazia como Saul, que queria aparecer, fazer as coisas sem Deus e até contra Deus, como Saul fazia. Davi não pensava em si, ele pensava em Deus, ele pensava nos outros. Quando Davi viu a depressão de Saul, e quando Davi viu a tristeza dos seus irmãos por causa da guerra, porque os seus irmãos estavam alistados e estavam guerreando, Davi se ofereceu para enfrentar o Golias. Golias era um gigante. O exército dos filisteus era um exército de gigantes. É claro que aqui, quando a palavra de Deus ela nos fala que Golias era um gigante, que o exército dos filisteus era de gente imensa, é no sentido de que o inimigo era grande demais, que o inimigo era poderoso demais. Não importava o quanto o povo de Israel treinasse na luta contra os filisteus, eles sempre perdiam, porque os filisteus eles eram bons demais na arte da guerra. Eles já estavam vencidos. O rei estava se entregando. Os seus irmãos estavam tristes. Davi, gente, com dó dos outros, Davi se apresentou e disse para o rei: deixa que eu vou enfrentar esse gigante. Porque tinha duas maneiras de resolver a guerra: um exército combatendo contra o outro, todos os soldados contra todos os soldados. Diz a Sagrada Escritura que ele não conseguia sequer andar. Quanto mais lutar, quanto mais guerrear. Quando o rei viu Davi na armadura, o rei pensou e disse: nós estamos perdidos. Quando os irmãos de Davi viram Davi na armadura, como todo bom irmão faz, eles arrebentaram de rir e disseram para ele: você está morto. Os colegas caíram na gargalhada e disseram para ele: você vai morrer, é melhor você desistir. Mas aqui vem a beleza da Sagrada Escritura: quem tem Deus não desiste. Se você tem Deus na sua vida, você não desiste. Davi reconheceu que ele estava na roupa errada, ele arrancou aquilo tudo, e aí o rei ficou ainda mais deprimido e disse: agora nós vamos perder de vez. Mas Davi respondeu: não, eu vou com aquilo que eu sei. Eu não sei lutar com espada, então eu vou levar o meu estilingue. Davi foi ao rio, escolheu 5 pedrinhas lisas. Então veja, ele escolheu aquilo com o qual ele ia lutar. Ele era bom, ele só precisou de uma pedra. Ele derrubou o gigante com uma única pedrada, mas ele levou 5. Ele era um menino esperto, ele foi bem preparado. E quando Golias viu Davi pequenininho chegando com um estilingue e 5 pedras, o gigante ficou indignado, praguejou, ameaçou e disse: vocês só podem estar brincando comigo, vocês só podem estar de gozação com a minha cara. Por acaso eu sou um cachorro? Isso está escrito na Bíblia. Por acaso eu sou um cachorro para você vir contra mim com paus e pedras? E Golias avançou com suas armas, com as suas armaduras pesadas contra Davi. Mas antes do confronto, Davi lhe disse assim: você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. E disse ainda: todo mundo aqui vai saber que não é pela espada e pela lança que o Senhor concede a vitória, mas a vitória está nas mãos de Deus. E deu uma pedrada tão certeira que aquela jamanta desabou. Se você tem Deus, meu querido, com aquilo que você sabe fazer, esse gigante que está amedrontando você vai tombar mais cedo do que você imagina, antes mesmo do que você pensa,
porque as nossas armas nos foram dadas por Deus, não para fazer violência às pessoas, mas para enfrentar as forças espirituais deste mundo. E conta a palavra que Davi se aproximou, e com a arma do próprio Golias, matou aquele inimigo. Morreu, acabou. Davi fez o que sabia. E mesmo sendo fraco aos olhos humanos, mesmo sendo indigno daquela vitória, com um desafio humanamente impossível de vencer, ainda assim Davi venceu, porque ele tinha uma meta, a mesma meta pela qual nós estamos aqui nesse Abraço São Paulo. Davi foi lá para honrar a Deus, como você veio aqui para honrar a Deus, foi ou não foi? Só existe um motivo pelo qual nós estamos aqui, e não somos nós. Nós estamos aqui por causa de Deus. E quando a gente se coloca numa luta para ser fiel a Deus, quando a gente se une a Deus, quando a gente se coloca numa luta para honrar a nossa fé, a graça de Deus se une àquilo que nós somos, a graça de Deus se une àquilo que nós fazemos, e ainda que seja uma pedrada que a gente saiba dar, e aí nós vamos vencer a nossa batalha. Aí você vai vencer com a graça de Deus, porque a fraqueza humana se torna uma fortaleza imensa quando se tem a graça de Deus. Bata no seu peito e diga: a minha fraqueza se torna uma força invencível quando eu tenho a graça de Deus. Quando nós invocamos o Senhor, o Altíssimo, gente, Deus dá força aos nossos esforços. Olha o segredo aqui, minha querida. Olha o segredo aqui, meu irmão. Para cada um de nós neste dia sairmos desse ginásio vencedores, para que cada um de nós que estamos aqui possamos ser livres, para com as armas que Deus nos deu, possamos fazer aquilo que de verdade nós precisamos e nos convém, não agir pela carne, mas pela força do Espírito Santo. Com a graça de Deus nós vamos derrubar fortalezas. Você percebe? Davi não estava sozinho, ele não lutava para si, ele não estava numa guerra particular, ele estava sujeito a Deus, obediente a Deus, e a sua força estava na graça de Deus. Então eu te pergunto, aonde está a sua força? Por causa do seu coração entregue a Deus, o Senhor o libertou e o capacitou para vencer os inimigos do corpo e da alma. Davi foi capacitado por causa da sua entrega a Deus. Se você entregar o seu coração a Deus, de um jeito ou de outro, Deus vai te fazer vencer. Porque se Ele não abre o mar à nossa frente, Ele nos faz caminhar sobre as águas, mas que nós vamos atravessar as dificuldades, com Deus nos guiando, nós vamos. Esse é o nosso itinerário, esse é o nosso mapa, passo a passo, de como nós também podemos vencer. Deus coloca hoje diante de nós, de mim e de você, a possibilidade de nós escolhermos como nós vamos travar as nossas lutas, de escolher entre a vida e a morte. Você é livre para isso, nós somos. Olha que paralelo terrível e maravilhoso. Saul era grande, era forte, era rico, era poderoso do ponto de vista exterior, mas era escravo de si mesmo, apegado aos seus vícios. E como ele não curou o seu coração, qualquer coisa o derrubava, e ele vivia em depressão. Por outro lado, nós temos o caminho escolhido por Davi. Qual é? Homem fraco, desprezível e desprezado, que enfrenta um homem poderoso, um gigante, um campeão das guerras. Contra Davi estava vindo um poder forte demais. Então eu te pergunto, meu querido, minha irmã, quem é essa pessoa que está dizendo que você não vai dar conta? Quem é essa pessoa que está rindo de você e falando para você desistir, como fizeram com Davi? Cada um de nós que estamos aqui neste ginásio, temos um colega, um parente,
um amigo que na hora da tentação aparece para nos desanimar e nos fazer pecar. Verdade ou não é? E o que é mais triste é que muitas vezes essas pessoas são muito próximas a nós. São pessoas das quais nós gostamos, porque se nós não gostássemos delas, elas não tinham o poder de nos influenciar, elas não tinham esse poder sobre você. Outras vezes, quando a nossa fé fica fraca, começam a aparecer uns Golias em nossa vida. Quem é o Golias na sua vida? Quem quer impedir a ação de Deus na sua vida? Talvez esse Golias seja uma mágoa que você ainda não conseguiu superar, seja um ódio que te remói, ou uma depressão que te atormenta como a de Saul. Talvez seja um vício de cigarro, de bebida, de drogas, um vício ligado à área sexual, ou ligado ao dinheiro. Você não consegue se controlar, você gasta mais do que você devia. E quanta gente que quando a gente pensa na possibilidade de enfrentar esse vício, a pessoa diz: ah, mas eu não consigo, ah, mas eu não vou dar conta. Então eu falo para você, minha querida, sai dessa. Meu irmão, sai dessa. Talvez você diga assim: Márcio, eu não consigo. A pessoa tantas vezes deixa a droga por 1 ou 2 dias, por umas semanas, e depois ela diz: eu não aguento. Aí ela volta para a droga, ou vai para a cadeia, ou acaba morta. Quantas vezes nós topamos com uma moça que deixa a prostituição, mas depois volta atrás de dinheiro, mas você pergunta para ela, ela não sabe para quê que ela quer esse dinheiro. É sem sentido, é uma pessoa dependente, é uma pessoa viciada. Quem é o seu Golias? Quem você precisa enfrentar? Eu te digo, agindo Deus, quem impedirá? Mas eu vou contar uma coisa para você. Esses Golias que eu e você estamos enfrentando, na verdade eles parecem maiores do que eles são, porque o demônio faz com que eles pareçam grandes para a gente se sentir pequeno. Mas a palavra de Deus hoje nos revela um segredo e nos dá uma garantia: não pela carne, mas pela força de Deus, com as armas que Deus põe em suas mãos, você pode vencer. Você pode vencer esse Golias. Ah, mas eu não tenho essas armas. Tem sim. O que você sabe fazer bem feito? O que você consegue fazer direito? Talvez seja dar uma estilingada. Onde é que está o seu estilingue? Cadê as suas pedrinhas? O jejum, o rosário, a confissão, a palavra de Deus, a sagrada Eucaristia. Não foi com pedras que Davi venceu Golias, mas com a graça de Deus. E você que acredita nisso, fica de pé agora, por favor. Dê o seu testemunho, ficando de pé. Eu vou rezar um pouquinho com você, mas tem uma boa notícia para você. Vou apresentar de uma maneira bem rápida, apesar desse livro ele merecer que a gente diga de uma maneira mais detalhada. Eu tenho o privilégio, a graça de estar trazendo para você nesse encontro esse livro que se chama Como se dar bem com quem você quer bem. Porque se dar bem com quem a gente não gosta é fácil. A pessoa fica lá, você fica aqui, vocês não se cruzam, vai tudo bem. Difícil é você se dar bem com uma pessoa que você brigou o dia inteiro e depois deita na cama do lado dela. Difícil é depois de você ter escutado desaforo, sentar na frente da pessoa que te desaforou para tomar o café da manhã. Difícil é você continuar amando uma pessoa que você sai para vir aqui para o encontro e ela vai atrás de você, te xingando, brigando, reclamando. E o grande mal que nós estamos vivendo no nosso tempo, gente, se chama solidão. Tem gente que pensa que vai curar a sua solidão quando casar. Quem é casado aqui ou já foi alguma vez na vida, levanta a mão. Responde para mim: casamento tira a solidão de alguém? Olha a voz da experiência. Casamento só tira a solidão de uma pessoa quando você encontra a pessoa certa para amar. Esse livro eu escrevi diante de tantos testemunhos
e pedidos de oração de pessoas que estavam infelizes nos seus relacionamentos, que não encontravam um amigo sincero, que não conseguia achar o namorado ou a namorada, ou que casado se sente mais só ao lado do seu cônjuge do que no tempo que era solteiro. Esse livro é um roteiro, um itinerário de cura interior da solidão, mas mais do que isso, é um caminho para você que ainda não encontrou a pessoa certa para a sua vida, encontrá-la em Deus. Mas aqui ensina como? Se ensina. E para aquele que já tem alguém, como tornar o seu relacionamento um relacionamento precioso em Deus. Depois, quando nós terminarmos, eu vou estar lá para a gente dar um abraço, para a gente tirar uma foto, para a gente trocar uma palavrinha, tá bem? Põe a mão sobre o seu coração, baixa a sua cabeça. Diante de toda a palavra que nós escutamos, o problema é a gente querer vencer esse Golias sem a graça de Deus. Daí mesmo que você enfrente algo que não seja tão grande, sem Deus você será derrotado. Mas com Deus não existe inimigo grande demais, e é de pé, na presença de Jesus, que você vai se apresentar. Então estenda suas mãos para o alto e diga: eu quero, Senhor. Espírito Santo, vem ao encontro da minha fraqueza e levanta-me neste dia de hoje. Espírito Santo, coloca-me hoje de pé diante de Jesus. Eu sei que eu não mereço, eu sei que eu tenho pecados, fraquezas, limitações, mas eu sei também que a graça de Deus que está em mim é infinitamente maior que todos os meus pecados. Eu sei que a graça de Deus que está em mim é infinitamente maior que todos os meus vícios, é infinitamente maior que todas as feridas e marcas negativas do meu passado. Diga: Senhor, eu tomo posse desta tua palavra. É por força desta palavra que eu me levanto agora. Com Deus eu posso. Eu creio e tomo posse, Senhor, de que a tua graça em mim é infinitamente maior que todo mal que eu fiz ou que fizeram contra mim. Repita comigo: eu me coloco hoje, Senhor. Eu me coloco hoje, Senhor, de pé na tua presença. De pé na tua presença. Para acolher a força do teu Espírito Santo. Para acolher a força do teu Espírito Santo. Atuando, libertando, curando, restaurando o meu coração. Então, meu querido, diante de tudo isso que te prostra, se levante, fique de pé na presença de Deus, enfrente esse gigante. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele: enfrente esse gigante, derrube-o com a força do Espírito Santo, derrube-o com a se força liberte, do Espírito Santo. Erga a sua cabeça, erga a sua cabeça, porque você é um vitorioso em Deus. Olha a nossa volta. Nós não somos um povo de derrotados, não. Nós somos gente vitoriosa. Amém. Nós somos um povo de vencedores. Amém. Nós viemos aqui para, com a força do Espírito Santo, levantar a cabeça.